Olá, tudo bem por aí? Por aqui tudo certo? Estamos começando mais um Dando a Real comigo, Leandro Demori, aqui na nossa TV Brasil. A partir de agora, a gente vai saber um pouco mais sobre as figuras que movimentam e alimentam as redes, a política e a vida dos brasileiros. Estão preparados? Estão preparadas? Então vamos embora que o nosso programa já vai começar. Ele é uma das principais vozes no debate político-econômico no país. Junto com o italiano Alberto Gabrielli, escreveu o premiado livro China, o socialismo do século XXI, no qual exploram a ascensão da China e sua complexa relação com o sistema econômico global. Uma carreira que transcende a academia. Foi ainda consultor sênior do Banco dos BRICS e hoje preside o Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos, no Rio de Janeiro. Seu trabalho, claro, não se limita à teoria. Ele está na linha de frente das discussões sobre planejamento urbano, economia e desenvolvimento global, com uma visão afiada e capacidade impressionante de traduzir os temas complexos para o público, segue como uma referência para quem quer entender o futuro da economia mundial. Elias Jabbour. Tá bom, Elias, a apresentação? Tá bom, mas o fato é o seguinte, Demori, que eu, na minha vida, eu sempre quis conhecer duas pessoas e depois surgiu uma terceira, no campo do jornalismo. Primeiro o Reinaldo Azevedo, depois o Chico Pinheiro e mais recentemente você, de 10 anos para cá. Opa, que é isso. Em 2025 eu realizei o sonho de conhecer ambos, né? Agora estou terminando de realizar esse sonho estando com você aqui. Imagina. Assim, não tenho nem o que dizer de estar com você aqui. Sabe que você é um cara que a gente poderia fazer entrevistas temáticas, né? Foi muito difícil concentrar as perguntas, tentar fazer mais ou menos isso aqui na nossa conversa. Fora do ar, a gente falava sobre umas questões importantes para o Brasil, questão de nacionalismo, o tipo de esquerda que a gente está tentando codificar de novo no país. Eu vou cair nisso, mas antes eu vou começar com as questões sobre a China, porque eu acho que assim, a China hoje, eu não sei se você tem a impressão, você é das poucas pessoas que tem convívio com pessoas no Brasil que morou na China. A gente conhece pouca gente que morou na China. A gente conhece muita gente que morou nos Estados Unidos, na França, na Itália, na Grã-Bretanha, na Argentina, mas é difícil você conhecer alguém que morou, teve uma experiência de ficar lá, entender. E parece um pouco que as curiosidades sobre a China hoje são mais ou menos como as pessoas tinham curiosidades nos anos 60, 70, 80 sobre a corrida espacial, né? Assim, é um outro mundo. Como será a vida fora da Terra, né? Como será a vida fora da China? O que você trouxe, assim, Elias, se você pudesse resumir para uma pessoa falando no Uber, assim, o cara, como é que é a China, Elias? O que você traz, assim, de pronto atendimento, assim? Eu tenho uma história com a China já de 30 anos, né? Meu primeiro artigo aprovado para publicação sobre a China é de 1996. Então já são quase 30 anos em que eu publico sobre a China de forma quase ininterrupta. Tá. Tive na China várias vezes entre 2004 e agora, 2023, quando eu fui morar lá. 2004 e 2009 eu fui fazer a parte empírica do mestrado e do doutorado. Nessas duas oportunidades eu andei a China inteira, ou seja, o país inteiro, todas as províncias, as capitais de província, os lugares mais inóspitos, saindo do circuito Xangai, Pequim, Xangai e Guangzhou. Tá. O que no Brasil a gente chamaria de Brasil profundo. Exatamente. Tá. Então, em 2004 e 2009 eu fiz isso, né, para o mestrado e para o doutorado, e agora fiquei lá 2 anos. E em 26 finais de semana, eu fiz tudo de novo, só que com uma diferença, com trens de alta velocidade. Né? Em 2004 e 2019, eu fiz de mochila nas costas, andando de trem verde, um trem que não é tão rápido quanto os atuais. É um país que a gente não sente esse mal-estar do Ocidente, que a gente sente aqui no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, né? Em que as pessoas estão em pânico, elas estão açoitadas pela desigualdade social, pela violência urbana, Cracolândia a céu aberto, a polícia reprimindo o povo sob qualquer forma, seja sob pretexto do tráfico de drogas, seja por outros pretextos. Na China é um país em que não tem mendigos na rua, você não vê favelas, você respira prosperidade, você percebe um país que está bombando, entregando o futuro para a sua população. Um país que você não vê nem bandido na rua, nem polícia, que é uma coisa que é muito interessante. Não vê polícia? Muito pouco, né? Tem, mas muito pouco. Claro. E o que tem não é armado, né? E é muito comum na China, você percebe nas redes sociais chinesas, quando um policial fala com um tom acima com as pessoas, já aglomera pessoas em cima do policial para escrachar e tal, essa coisa, né? Então, é um outro... E um país que tem 45 mil quilômetros de trens de alta velocidade.
Somente quem andou em trem de alta velocidade percebe o quão funcional para a vida das pessoas é você ter isso. Sim. Né? Muito. E também essa questão a questão de viver nas cidades na China. Você não sente a pressão populacional numa cidade como Pequim ou Xangai, que cada uma delas tem 20 ou 30 milhões de habitantes. Porque são 585 quilômetros de metrô em Xangai, e Pequim está competindo na mesma faixa. Então é muito fácil você se locomover num lugar desses aí. Você não tem lugares hiperaglomerados como o centro de São Paulo? Não tem. Muito caóticos assim? Não tem. Essas questões, por exemplo, de extrema pobreza ou questão de gente morando na rua, isso existe, mas é uma coisa que é mais organizada, controlada, ou não existe, ou eventualmente existe, mas a população sente que essas coisas estão sendo organizadas? Explica melhor isso. A pergunta é excelente. Extrema pobreza, essa coisa que nós convivemos no Brasil, da criança, de uma pessoa não ter 3 alimentações no dia, não ter uma casa... Criança pedindo dinheiro, limpando o retrovisor de carro. Não tem. Existem pessoas na rua... pedintes tem, só que é cada vez menos. Eu lembro que em 2004 tinha, 2009 tinha menos, por causa da crise de 2008 as pessoas voltaram para o interior porque lá toda a família tem um pedaço de terra, e agora sim, muito menos do que nessas duas grandes idas, né? Mas eu faço a comparação, você comparar com Washington, por exemplo, você chega em Washington, desce no avião, no aeroporto e vai até o centro da cidade e você vê aquela quantidade imensa de homeless, né? De pessoas sem casa. Sim, morando em trailer. Isso não existe na China. Isso não existe. Simplesmente não existe. Entre 2011 e 2015, a China lançou um programa habitacional que construiu 36 milhões de apartamentos para moradia de chamada social, que é aluguel barato, né? Então, esses problemas não existem. A China tem outros problemas. A questão ambiental é um problema, a questão da concentração de renda é um problema. Então, existe uma diferença muito grande entre rico e pobre, tende a se diminuir ao longo do tempo, mas a pobreza extrema e o mal-estar criado por isso não é perceptível na sociedade chinesa. Esse mal-estar que a gente tem aqui de saber ou imaginar que as coisas nunca vão melhorar, e o mal-estar que tem na Europa e nos Estados Unidos de ver que as coisas estão piorando. Lá não existe. Contrário. Tá. É o contrário, porque o tipo de desenvolvimento que a China empreende, ele é um tipo de desenvolvimento que as pessoas que estão nos rincões mais inóspitos do país sabem que vai chegar lá, em algum momento. E chega. Vai chegar trem, tecnologia, prosperidade, emprego, uma fábrica, sei lá. Exatamente isso. As pessoas sabem que vão chegar lá. Tá. Não é uma cidade que vai ficar abandonada por 50 anos. Não, que é uma tipologia de desenvolvimento, que pode até entrar mais a fundo nisso mais adiante, mas é um tipo diferente de desenvolvimento em comparação com o que nós vimos na Europa, nos Estados Unidos, Brasil, mesmo tigres asiáticos, né? Tá. Onde havia concentração em algumas cidades e o resto ficava um pouco abandonado, é isso? Isso. É um tipo de desenvolvimento que consegue, ao incorporar essas inovações tecnológicas disruptivas, que é o 5G, o Big Data, inteligência artificial, ele eleva a capacidade de planejar a economia e planejar de forma muito rápida a intervenção no território. Né? Então, a China, em 2008, na crise financeira, a resposta chinesa à crise de 2008 foi a execução simultânea de mais de 3 mil projetos. Simultânea, né? Dentro do território, na produção de espaço, como diz os arquitetos, geógrafos, né? Então, não existe ainda inteligência humana suficientemente acumulada para descrever e transformar isso em ciência, que é o meu papel hoje. Vou lançar mais um livro agora no final do ano. Tá. O que é a dinâmica chinesa de desenvolvimento? Ainda não existe ainda uma economia política capaz de entregar para nós uma resposta de conjunto sobre o que é aquilo. Porque é novo. Né? Ali nós precisamos criar uma outra ciência social para entender aquilo, um outro conjunto de teorias, de categorias, de conceitos para entender o que acontece na China hoje. Né? Entendi. Nesse sentido, Elias, para quem é muito leigo no assunto e conhece os rótulos de modo muito superficial e com esse saber superficial tem os seus conceitos e preconceitos. A China, ela não cabe nessa explicação que você falou. A gente ainda tem que construir as chaves para conseguir abrir essas gavetas. A China hoje é um país capitalista, comunista, socialista, nada disso, tudo disso, é uma outra coisa. Faz sentido a gente tentar adequar ela a esses conceitos? Ou ainda a gente não consegue descobrir e saber exatamente o que é que está acontecendo lá? É uma outra... Eu falo que a China é uma nova formação econômico-social, é uma outra forma histórica, mas que vai ao encontro de um conjunto de categorizações que podem identificar aquilo como socialismo. Tá. Por que socialismo? Porque é uma economia baseada na grande propriedade pública, na produção e na finança. Por exemplo, a China, o núcleo produtivo da China tem 96 são conglomerados empresariais
públicos, estatais. O que significa que no núcleo daquela economia tem 96 conglomerados do porte da Petrobras. Né? De todas as áreas. As áreas estratégicas, né? De construção, aquelas que geram efeitos de encadeamento para o restante da economia e aquelas que geram chamados ciclos de acumulação, ou seja, aquelas que, quando elas começam a funcionar, o país começa a se desenvolver e isso se espalha para o restante da economia. Transporte, produção de energia... Exatamente. Tudo. Exatamente. E o sistema financeiro é público. A China hoje tem 144 bancos públicos que cria moeda para que essas empresas executem grandes projetos. Tem bancos privados também na China? São muito residuais. O setor privado é muito residual na China. Então tem 150 bancos do Brasil e Caixa Econômica Federal na exatamente. China? BNDES. O princípio ativo é mesmo do BNDES, são bancos de desenvolvimento, né? Para financiar a longo prazo. Com um juro mais baixo. Baixíssimo, né? Que acabou de baixar, aliás, hoje, né? Que o dia que a gente grava, baixou menor o juro histórico da China, né? Os juros são muito baixos, assim. Os juros são muito atraentes ao crédito, ao investimento, né? Ao lado disso, aí que é o que caracteriza, vamos dizer assim, a diferença da China com outros países, é que quem exerce o poder político na China não é um bloco de poder orientado ao capitalismo ou orientado aos interesses de uma minoria da sociedade, né? A China é um bloco histórico liderado por um partido comunista, não é? Que inseta a transição do país no rumo do socialismo do comunismo, né? Então, o bloco de classes no poder não é o mesmo bloco de classes que está no poder nos Estados Unidos, no Brasil, na Europa. É um outro pacto político na China hoje que existe, que está no poder. Agora, a questão do socialismo, qual que é a chave de compreensão que eu trago nesse meu próximo... Eu já trago um pouco no meu último livro, eu trago para o próximo. Como que o conceito se manifesta no movimento real? Que acho que esse é o desafio do cientista social, buscar como que o conceito se... Então, quando eu observo a China hoje, essa capacidade muito grande de executar milhares de projetos simultaneamente, a incorporação de inovações tecnológicas disruptivas que capacita o país a elevar a relação ser humano-natureza, elevar a capacidade de planejamento. Você tira do campo 200 milhões de pessoas e coloca na cidade em 10 anos, sem criar as contradições que criaram no Brasil. Ocupação desordenada do solo, favelas, nada disso. Em 10 anos eles urbanizaram o Brasil inteiro, né? Sem criar essas contradições que nós estamos acostumados. Então, quando eu vou observar isso, eu coloco o seguinte, olha, é um governo baseado na ciência, porque tudo na China é ciência, a ciência ela penetrou profundamente nos poros daquela sociedade. Logo, o socialismo, na China, ele se expressa de que forma? A transformação da razão em instrumento de governo, ou seja, o Partido Comunista governa o país através da razão e usa essa razão como instrumento de governar. Então, por exemplo, aqui rapidamente, um engenheiro de projeto na China, ele chega para ele o projeto de uma ponte, de um conjunto de pontes, de ferrovias. A primeira pergunta que ele é obrigado a se fazer é se esses investimentos vão gerar desemprego ou não. Por quê? Para um economista de projeto na China, um engenheiro de projeto, o desemprego ele deve ser uma circunstância restrita ao capitalismo, que deve desaparecer sobre o socialismo. Então, se for gerar desemprego, aquilo é deixado de lado por um momento e retomado mais à frente. Perfeito. Isso é a razão orientada para o bem-estar da sociedade, né? Perfeito. Então, para mim é socialismo, um socialismo que vai se aparecendo diante de nós, muito diferente daquilo que nós aprendemos na escola, aprendemos aquelas caixinhas do que é socialismo, capitalismo, é algo diferente, mas eu acredito que aquilo não é capitalismo, e sim uma economia de caráter, de estratégia socializante. É assim que eu coloco a China. E como que as iniciativas privadas navegam nesse universo? Porque a China tem gente muito rica, tem bilionários, tem grandes empreendedores e tal. Por exemplo, se o cara quer montar uma Alibaba da vida, né? A Alibaba é privada, né? Ele precisa necessariamente passar por esse planejamento e estrategicamente ele tem que ser entendido como ok, você pode fazer isso. O que eu quero dizer é o seguinte, eu não posso aplicar meu dinheiro livremente se estrategicamente aquilo for gerar desemprego, como o exemplo que você citou. Isso não seria permitido nesse momento. Jornalista inteligente pergunta e responde ao mesmo tempo, né? Você já respondeu. Não, porque é exatamente isso. Inclusive a China vive uma tensão, porque ela, durante o seu processo de reformas, a partir de 78,
ela cria imensas contradições, inclusive bilionários de um lado e gente muito pobre de outro. Tá. Né? E aqui eu costumo dizer que a tendência do socialismo, enquanto experiência histórica, é a tendência ao erro, né? Porque é uma experiência nova, não tem uma receita de bolo, então você vai, às vezes, muito mais errado do que acertar durante a sua construção. Uhum. E chegou-se a um ponto em que essa contradição passou a ser intolerável na sociedade. Né? Então, o governo chinês está passando por um processo hoje de ser um mediador, com um lado na história, de mediar os interesses da sociedade em relação a esse punhado de gente que é bilionária e milionária. Então, de 5, 6 anos para cá, o que acontece? Existe uma repressão muito forte sobre os bilionários chineses e milionários para adequarem os seus negócios aos interesses da sociedade e aos interesses estratégicos que o Partido Comunista coloca para o país. O resultado disso é que nos últimos 5 anos, 1/3 dos milionários e bilionários chineses saíram da China, e também 1/3 do patrimônio, os bilionários e milionários também perderam 1/3 do seu patrimônio nos últimos 5 anos. O que significa que ou eles se enquadram dentro de um esquema em que a sociedade vai ter que se beneficiar desse processo de desenvolvimento, ou eles saem. Isso faz diferença para a economia local, de algum modo? Faz porque você não gasta, por exemplo, você tem Big Techs na China, como tem nos Estados Unidos. Tá. Essas Big Techs, elas fazem joguinhos, elas fazem elas entregam produtos para a sociedade, né? Ok, entrega produtos para a sociedade, de brinquedo, WeChat, enfim, redes sociais de uma forma geral, né? Só que o país tem que concentrar energias desde 2017 em enfrentar o quê? A questão tecnológica. O país tem que buscar autossuficiência tecnológica porque, como estamos vendo, a China está sofrendo um bullying tecnológico nos Estados Unidos. Estão tentando trancar as torneiras de insumos externos para que a China alcance os Estados Unidos em semicondutores, em infraestrutura de semicondutores. Não poder comprar chip da Intel, por exemplo. Exatamente. Então, fazendo um bloqueio, uma espécie de bloqueio. Um bloqueio total, né? Então, o que acontece? O governo chinês se viu na obrigação de enquadrar essas Big Techs a ponto de, do dia para a noite, transformar o Partido Comunista em dono da golden share dessas empresas e guiar essas empresas para enveredar os seus esforços, não para o que é supérfluo para o desenvolvimento de uma sociedade, sim, para o que é fundamental para a China hoje, que é alcançar os países capitalistas centrais em 35 pontos sensíveis de alta tecnologia. E também buscar a autossuficiência. Só por isso já dá para a gente fazer uma indo mais a fundo, saindo da superfície, né? Colocar em questão o caráter da propriedade privada na China, né? Porque a propriedade privada, conforme nós estudamos na escola, e eu ensino na universidade, é aquela forma histórica que surge com a Revolução Industrial, que é caracterizada pela apropriação do público pelo privado, né, e resultado de mais de 100 anos de inovações institucionais nascidas com a Revolução Puritana de 1644 e que deram forma a uma espécie de propriedade privada que é sacralizada e baseada no roubo do público, né, ou seja, que é a lei dos cercamentos. Na China, a propriedade privada é uma concessão do Estado e ela não é sacralizada. Então, ou seja, as regras podem mudar. Podem mudar. E a sociedade está acostumada com isso? Isso é um problema para a sociedade? Não é um problema. Isso já é um parti-pris do funcionamento daquela sociedade de que ali não é o lucro que vai orientar o governo, não é o capital que vai orientar o governo, ao contrário, o governo que orienta o capital, né? Essa que é a diferença entre a China e os países capitalistas, né? Tá. Visto de fora, Elias, com a mentalidade ocidental, apesar do Brasil não ser considerado ocidente pelos países centrais, os brasileiros não sabem. O brasileiro acha que o Brasil é ocidente, né? Você vai perguntar lá fora, a gente não é ocidente, a gente é América Latina, é outra coisa, né? Mas com a cabeça ocidental, a gente olhando isso de fora, e eu tenho certeza que muita gente que está nos assistindo deve estar pensando isso, você fala que é um país controlado por um partido que toma decisões, que pode inclusive tomar decisões sobre a propriedade privada das pessoas. Isso no Brasil as pessoas pensam, nossa, isso é o quê? Uma ditadura, é o quê? Isso é entendido lá dentro de outra maneira? Quer dizer, a população chinesa se vê de que forma? Ela tem essa cabeça ocidentalizada de imaginar que tudo bem, isso entrega prosperidade, mas é um problema que a gente vai ter que resolver no futuro? Ou é uma outra forma de organização social, é uma outra sociedade que essas questões não são postas pela grande massa da população? É uma outra sociedade onde essas questões não são postas pela grande massa da população.
Esse é um ponto. Outro ponto é que... Porque o modo que a gente vive aqui não foi criado pela natureza também. Não, exatamente. Alguém criou a maneira como a gente vive também, É uma sociedade que, desde a sua antiguidade, a China tem uma civilização de 5.000 anos, o Estado Nacional que tem 2.200 anos, né? O coletivo, o individual se submete ao coletivo, né? Ou seja, então é um outro mindset, uma outra forma de se pensar. Mas... eu já falei isso em outros lugares, né? A gente tentar caracterizar a China em ditadura e democracia. Primeiro que ditadura e democracia são noções baseadas em categorias muito frágeis de se sustentar isso daí. Porque isso varia de país para país. Se a gente for observar, tudo é ditadura. O Brasil, o Lula foi eleito, mas o Banco Central pode por si só colocar a taxa de juros a X%, numa decisão do Banco Central, que é autônomo, independente, entregar 60 bilhões de reais de dinheiro público para o setor financeiro, por exemplo. Via juros. Via juros. Isso é o Brasil, né? Estados Unidos, por exemplo, é claramente um país onde duas castas de bilionários se revezam no poder político, né? Enquanto a população continua se empobrecendo há 40 anos, né? Sim, mas alguém vai dizer que o americano pode votar e mudar isso, mas na prática não consegue. Na China também se vota. Na China, eu chamo a China seria uma democracia não liberal. Né? As pessoas votam para presidente, né? Só que elas votam para deputado de base, representante de base, e indiretamente esse representante chega à Assembleia Popular Nacional, que se reúne 2 vezes por ano e volta para a sua base. Ele é caçado pela sua base. Né? E a base, por exemplo, desse deputado federal que está lá, ela entregou na última reunião da Assembleia Popular Nacional mais de 3.000 emendas às resoluções do ano legislativo desse ano, de 2025. Além de ser uma democracia que, como os chineses falam, uma democracia que funciona porque as pessoas exercem poder de pressão sobre o Partido Comunista, de fato, é um sistema também um sistema altamente consultivo, ou seja, a sociedade ela é consultada o tempo inteiro pelo Estado de variadas formas para tomar decisões. De que modo? Reuniões, a China tem uma coisa eles têm uma coisa muito forte com pesquisa, então o tempo inteiro é pesquisa de opinião, então o governo tem uma capacidade muito grande de não se antecipar aos problemas, mas também se resolver de forma muito rápida. Por exemplo, a superexploração do trabalho nos aplicativos na China, por exemplo, começou a virar um escândalo isso daí, de forma que o governo teve que enquadrar uma das Big Techs, aplicar uma multa de 300 milhões e construir uma legislação totalmente voltada para a questão dos aplicativos, né? Tipo Uber, essas coisas. O Uber, o iFood. Enquanto que o iFood não quer aceitar na mesa de negociações... a decisão é tomada e pronto. Foram devidamente quadrados. Foi 300 milhões de dólares a multa para Meituan, que inclusive está entrando no Brasil agora. Né? Então, para os chineses, democracia seria o quê? A capacidade do Estado de entregar prosperidade, de entregar a solução de problemas. Então, o real sentido da democracia para os chineses é esse. Né? E na medida que esse Estado vai se tornando incapaz de entregar respostas às demandas da sociedade, esse poder vai ser derrubado, como sempre foi ao longo de mais de 2.000 anos de história. Todo o poder chinês, toda a dinastia chinesa caía após longas rebeliões camponesas que derrubavam as dinastias e colocavam outro no lugar, até que colocou o Partido Comunista no poder em 49. Então, diferentemente da União Soviética, existe uma sociedade muito vibrante e que fez essa pressão de baixo para cima sobre o Estado, né? Perfeito. Para a gente fazer o link com o Brasil, eu vou te fazer 2 perguntas em uma. Primeiro, o que o Brasil não fez que a China fez, porque a China era um país até com um PIB menor do que o Brasil, décadas atrás. O que você, voltando com essa experiência, hoje trabalhando aqui no Brasil, tanto na universidade quanto no poder público, tem um atalho para a gente pegar, que a gente possa aprender com a experiência chinesa? Primeira coisa, né? Se você fosse dizer assim, a China fez isso e a gente deveria fazer isso e isso. Primeira pergunta. Segundo, você acha que a gente está, de fato, numa transição para um mundo multipolar, com a emergência dos BRICS, o próprio banco onde você trabalhou lá com a presidenta Dilma? A gente vai sair dessa balança que os Estados Unidos pegaram no pós-guerra e levaram para frente praticamente sozinhos? Se sim, isso é coisa para 10 anos, 20, 30, 50, 100? Você tem uma ideia para a gente poder pensar nisso? Se juntar eu, você e quem está aqui entre nós para conversar sobre o Brasil, vai sair uma fórmula de sucesso. Tá. Investir em educação, sei lá. Por exemplo. Tá. Né? Vai sair uma fórmula, o Brasil deveria ter feito isso. Nós vamos chegar num consenso muito facilmente. Tá. Só que o problema do Brasil é político.
Eu acredito que o Brasil, o nosso grande problema, e que explica os nossos 50 anos de perdidos, de 80 para cá, quase 50 anos de perdidos, é a falta de... é a não constituição, tá? Isso vai aparecendo de diferentes formas ao longo da nossa história recente, ou não tão recente assim, de uma maioria política no país que tenha clareza sobre o que país nós queremos, ou seja, nós queremos ser um país altamente industrializado, com um sistema financeiro poderoso, com empresas XYZ, com universidades, com um sistema nacional de inovação. Por quê? Porque o mundo demanda a existência de um país com essas características, até porque, se no caso contrário, esse país não tem como sobreviver no rol das grandes nações. Tá. Nós não construímos uma maioria política, uma coisa maioria eleitoral, tá? Tá. Uma maioria política com capacidade de entregar um projeto de país e convencer a sociedade desse projeto. Esse, para mim, é um grande problema do Brasil hoje. Tá. A gente teve espasmos disso durante o governo Lula 1 e 2, mas foi mais episódico, não foi assim uma coisa que tinha um mapa... O mapa não foi seguido, é isso? Os governos Lula e Dilma foram... o Brasil tem uma característica de acertar por equívoco, né? Enquanto a Argentina se afunda em crises, o Brasil, de 30 a 80, transformou crise no mundo e oportunidade para nós, né? Tá. Então, o governo Lula e Dilma, por exemplo, eles, aos trancos e barrancos, estavam construindo um caminho, né, que poderia nos entregar mais à frente o que eu chamo de um projeto nacional de desenvolvimento, que é disso que o Brasil precisa de fato. Tá. Eles estavam nesse caminho. Meio às cegas, com erros, mas estava nesse caminho, tanto é que o governo, a Dilma foi devidamente derrubada, né, por conta disso daí. Eu acho que esse é o ponto, né? A falta de uma maioria política, que é o que a China tem desde 49. Eles formaram uma maioria política, tomaram o poder em 49, e essa maioria política ela vai tocando projetos vitoriosos em 49 até chegar onde estão chegando hoje. Essas quarteladas, como a gente viu aí, 8 de janeiro, ou o impeachment da Dilma, isso na China seria impossível? Hoje não tem o menor apoio popular, não tem ambiente para isso. Mas mesmo politicamente, esses golpistas seriam abafados em muito curto espaço de tempo. Eu acho que esses golpistas seriam presos, passar por todo um processo criminal. Então, o cara ser treinado nos Estados Unidos e trazer agente do FBI para cá, como fizeram o Moro e Deltan, isso seria inadmissível na China. Isso não é admissível nem nos Estados Unidos, né? Não, óbvio, lá eles estariam presos, eu não tenho dúvida disso. Sabe, claro. Você é um dos caras que trouxe à tona isso, você teve acesso a informações privilegiadas. Sim. Do que esses caras operaram contra o país, né? Sim. Na China, sem condição. A China... Eu comparo com os Estados Unidos, eu nem coloco China porque eu comparar com os Estados Unidos. Tá. Não seria possível. Tá. Muito menos na China. Tá. A questão da multipolaridade, eu não sei se... Não, perfeito. Vai. A gente está caminhando... Já estamos no mundo multipolar. Já estamos. Já estamos vivendo as dores do parto do surgimento de um mundo multipolar, com outros polos de poder no mundo. Essa já é uma realidade. Tá. A minha preocupação é como que o Brasil, né, minha preocupação é o Brasil, né, no fundamental, observe esse mundo em transformação, né, e transforma esse caos sistêmico que o mundo vive hoje em uma grande oportunidade de desenvolvimento para nós. Estamos gravando hoje, domingo teve reunião do secretariado municipal do Eduardo Paes no Rio e eu fui o responsável por fazer uma exposição sobre a situação internacional com vistas a uma estratégia de desenvolvimento para o Rio de Janeiro. E falei, olha, o mundo é um caos, mas existem muitas possibilidades nesse caos. Então, nós já vivemos esse caos e vivemos já essas possibilidades. Se o Brasil vai ser capaz de absorver essas capacidades, essas possibilidades que o mundo entrega, isso é uma outra discussão, tá? Mas o mundo já tá virando de eixo já. O fato do Trump ter fracassado até agora nas suas tentativas de enquadrar o mundo já é uma demonstração cabal de que essa força não é mais a mesma né? coisa, tanto é que o dólar... Aliás, o recado de que essa força não é nem tudo isso, não foi a China que deu, não foi a Rússia, não foi ninguém. Foi o mercado financeiro internacional que diminuiu, fez o dólar se desvalorizar, a Moody's reduziu o rating dos Estados Unidos, né? Então, quem está dando um fim na hegemonia do próprio dólar não é a China, é os Estados Unidos, né? Então o mundo já não é mais aquele de 10 anos atrás, acabou. Sim. A Europa virou quase um coadjuvante nessa história toda. A Europa passou um caminhão, os americanos ela se enredou. Porque o conflito na Ucrânia, ele não é um conflito voltado
ser uma proxy war contra a Rússia tão e somente. Essa é uma visão, a visão que eu tenho é que é isso, mas também é uma guerra contra a Alemanha. Porque a competitividade da indústria alemã afeta diretamente os interesses dos Estados Unidos pelo mundo afora. Claro. Então, a Europa embarcar nessa guerra e a Alemanha embarcar nessa guerra com tudo, e os americanos, como já está provado, destruírem o Nord Stream 2, lançarem um míssil naquele gasoduto. O gasoduto que vinha da Rússia para a Europa, e a investigação bastante completa é que ele foi explodido, né? Por mergulhadores, né? Acontece que a Alemanha ela sai fora do game. A Alemanha começou a passar por um processo rápido de desindustrialização, porque os custos de produção passaram a ficar muito altos. Tá. E o que tornava aquele custo de produção baixo era o gás russo, por exemplo. Então, a Alemanha... Isso foi um projeto dos Estados Unidos? Não tenho a menor dúvida disso. Tá. E sem a Alemanha, a Europa não caminha, né? A Europa não caminha e, ao que tudo indica, a Europa acorda novamente, mas não contra os Estados Unidos, não contra o que os americanos estão querendo fazer com ela, né? E sim contra a Rússia, buscando o rearmamento, porque hoje existe um sentimento na sociedade europeia, que para mim é altamente equivocado, de que a Rússia é uma ameaça existencial à Europa, quando não é verdade. Né? Na verdade, a maior ameaça existencial à Europa são os Estados Unidos. E o destino da Europa, sob o meu ponto de vista, está atrelado cada vez mais à China. Né? Enfim, não sou um policymaker europeu, mas o futuro europeu deveria estar hoje atrelado aos destinos do mercado chinês. Né? Sim. Não como eles enxergam hoje a China como inimiga, a Rússia como inimiga e tal. Claro. Mas as grandes empresas europeias, no geral, já estão todas... A Volvo está produzindo lá, a Volkswagen, quer dizer... Muita gente já está olhando para a China há muito tempo, né? Já está olhando, mas a questão é que a Volkswagen, por exemplo, já perdeu o mercado na China. A China já tem suas próprias marcas em todos os setores da economia. Sim. A questão é que a China precisa das tecnologias alemãs em uma série de cadeias produtivas, como robótica, por exemplo, só que a China pode abrir seu mercado para a Alemanha e abrir possibilidades alemãs. Só que os alemães também talvez não tenham acordado para essa realidade ainda. Perfeito. Tomara que acorde, né? Perfeito. Elias, para quem não entende nada de economia, o que significa o mundo abrir mão de negociar só em dólar? Primeiro, o que é negociar em dólar? Para as pessoas entenderem, né? Significa que o Brasil vai negociar, o Brasil tem dólar na mão e se o Brasil precisar comprar hoje um componente da Argentina, o Brasil precisa usar dólar, é isso, né? Primeiro, como se usa dólar? E o que significa você fazer essa transição para poder usar outras moedas? Porque isso é o que preocupa muito os Estados Unidos, né? O dólar ele é um ativo de reserva em que serve para entregar liquidez para o mercado internacional. Então, os americanos, quando eu tenho déficit comercial com você, né, você passa a ter mais dólares com você e não comigo. Tá. Né? Isso garante o que é chamado liquidez internacional. Ou seja, o sistema financeiro internacional passa a ter o quê? Aquela mola na engrenagem para que a coisa funcione. Essa mola na engrenagem, esse óleo na engrenagem é o dólar. Tá. Então, o dólar ele é essa moeda, e essa moeda que os países a utilizam para fazer suas compras externas. Então, o Brasil vai importar fertilizantes da Rússia, vai ser em dólar. Mas por que eu não posso importar em real ou em rublo? A questão que envolve, por exemplo, a internacionalização dessas duas moedas, por exemplo, né, que é um processo. Tá. Não é convencional. Não é convencional você comprar na Rússia com real e comprar em real. Tá. Se convencional, comprar em dólar. Não são moedas cambiáveis, como se chama, né? Isso. Mas isso para os Estados Unidos é perfeito porque eles são eles têm a impressora de dólar, então para eles, se o mundo usa dólar, eles podem imprimir esse dinheiro. Poder, né? Porque, por exemplo, já que eu tenho um sistema de pagamento que apesar de ser lento, que é o SWIFT, né? Para transferências internacionais. As transferências internacionais, eu posso tirar os países que não são meus amigos desse sistema e levar esses países à bancarrota. Venezuela, Cuba, Coreia do Norte, a Rússia Irã. foi tirada também, né? A Rússia foi expulsa do sistema financeiro internacional. Então, o problema é que quando os Estados Unidos começam a utilizar esse instrumento como uma bomba de destruição em massa, porque é disso que se trata, né? Hoje, 1/3 dos países do mundo são sancionados pelos Estados Unidos. Perfeito. E é fome, é miséria, é desnutrição, é isso que os americanos usam isso muito bem, até como operar o caos no mundo. Tá. Agora, existe uma tendência mundial hoje, né, que aí, entrando no começo da sua pergunta, do quê? Ao sentirem essa insegurança em torno do dólar no mundo, porque os caras enfiaram a mão em 600 bilhões de ativos russos em dólar. Isso aí não é qualquer coisa. Uma coisa é você mexer com Cuba, Venezuela, Coreia, Irã. Tá.
Isso por conta da Ucrânia. Outra coisa é você expulsar um país como a Rússia do sistema financeiro internacional. Um país que é o maior produtor de petróleo do mundo, produz alimento, produz armas, produz uma série de coisas para o mundo inteiro. Né? Então, isso levou o mundo a uma grande desconfiança, uma desconfiança que já existia por conta da utilização cada vez maior das sanções como instrumento de persuasão. Então, os países estão buscando cada vez mais meios de se integrarem financeiramente entre si. Uma forma de integração, por exemplo, são os esquemas de cross-border, que você pode fazer, liquidar pagamento de forma muito rápida numa moeda de algum dos dois países, como, por exemplo, o cross-border que os chineses estão entregando de renminbi, por exemplo, né? Então, ela compra do petróleo da Arábia Saudita não mais em dólar, compra na moeda chinesa. E isso é um golpe no dólar, porque uma das obrigações que os americanos impuseram ao mundo foi de que as operações com o petróleo, que é energia, que é fundamental, tem que ser em dólar. São negociadas em dólar, né? A Arábia Saudita já está vendendo em renminbi. O Banco dos BRICS, por exemplo, 30% das suas operações hoje já são em moedas locais. Não é? Então, já existe um processo em que o mundo já caminha para não é substituir totalmente o dólar, mas já estão se virando para isso. Tá. Já existe uma corrente, já existe uma tendência de desdolarização, acho muito forte, né? Tá. Mas a busca de um sistema alternativo ao dólar na economia internacional. Você tem opções para fazer esse comércio tem opções, exatamente. Global. Elias, a gente viu com a eleição de 22 e depois culminou no 8 de janeiro, a volta da palavra democracia no nosso debate público. Ela tinha deixado de ser cotidiana, né? Ela virou muito importante no final da ditadura militar, até os anos 80. Depois, quando a gente começa ali nos anos 90, a ideia de defender a democracia, ela meio que some porque parecia que a gente tinha reconquistado a democracia e a democracia nunca mais ia sair do nosso campo de visão. A gente viu em 22, está vendo agora com o julgamento da tentativa de golpe no Supremo Tribunal Federal, que principalmente nos meses de novembro e dezembro de 22, ficamos muito próximos, de fato, de um golpe de Estado. Estamos na semana que o brigadeiro Batista Júnior, que era o então comandante da Aeronáutica, declarou como testemunha no STF, quer dizer, um brigadeiro não pode ser acusado de comunista, nem de petista, nem de nada, né? Que foi chamado em novembro, ele foi chamado 5 vezes para o Palácio do Planalto para que apoiasse a intervenção militar, colocasse tropas nas ruas, palavra dele, palavra do brigadeiro. E aí a defesa da democracia ela é parte, inclusive, da eleição de 22, né? O campo democrático contra o fascismo, contra o radicalismo da extrema-direita e tal. Isso parece bem claro que serviu para aquele momento, inclusive eleitoralmente, para juntar a sociedade, pessoas que até não queriam votar no Lula ou no PT, mas que acabaram votando por exclusão, porque não queriam um novo governo Bolsonaro ou coisa pior. Só que me parece, eu tenho a sensação, e a gente falava fora do ar, que essa pauta, ela não congrega as pessoas. Eu não consigo imaginar você juntando 100 pessoas para defender a democracia em Paraisópolis no próximo domingo. Eu acho que as pessoas não irão, elas irão para defender casa, ou esgoto, ou acesso à água e tal. E uma coisa, enquanto você falava da China, e a gente pode reportar isso também, os Estados Unidos, como o Trump está trazendo, a Giorgia Meloni traz isso também, o próprio Milei traz isso também, que é muito mais a ideia de nacionalismo do que de democracia. E é uma conversa difícil de ter no Brasil hoje, porque parece que as esquerdas não querem trazer de volta a pauta do nacionalismo, que já foi uma pauta de esquerda no Brasil. A gente falava antes aqui, o Brizola era um super nacionalista, né? Você acha que isso é um caminho também para a gente reorganizar o campo da esquerda no Brasil, a gente voltar a pensar no país, no nacionalismo, o Brasil em primeiro plano? Você acha que faz sentido isso? Faz. Primeiro que evidentemente que defender a democracia é fundamental. Claro, isso aí ninguém está colocando em questão disso. Claro. Mas observar, enquanto analista, para depois transformar isso em palavras de ordem que as pessoas atentem a ela, qual que é a contradição principal do Brasil hoje? Qual é aquela contradição que faz com que a sociedade não se mova, com que esse país não se mova? Para mim, particularmente, não é democracia versus fascismo. Para mim, é fascismo, que significa a abertura indiscriminada do Brasil ao capital estrangeiro, privatizações, a dolarização da economia brasileira, que esse é o objetivo do Bolsonaro, a dolarização da nossa economia, versus projeto nacional. Né? Então, a esquerda brasileira, eu acho que a grande crise da esquerda não tem nada a ver com pauta identitária, não tem nada a ver com isso, as pautas civilizatórias, como eu chamo, a pauta da emancipação feminina, a pauta a questão racial, a questão LGBTQIA+, a questão indígena, elas são potencializadoras dessa nosso campo político, então elas não têm culpa no cartório da nossa crise. A crise foi nós temos abandonado a perspectiva nacional. Tá?
Até porque, historicamente, desde que Marx, principalmente depois que Marx e Engels o Manifesto Comunista em 1948, Lenin ele escreve Imperialismo em 16, né? Desde 19, há mais de 100 anos, que a esquerda que chegou ao poder no mundo, né? E que as esquerdas que alcançaram o poder e que estão no poder, elas chegaram ao poder a partir da bandeira nacional. Né? Da luta anticolonial. O meu nacionalismo é igual do Trump, tá? E nem do Bolsonaro. Claro, lógico. Então, a chave de leitura é diferente. As revoluções que deram certo, a esquerda e a esquerda de verdade, me desculpem, ela ocupa o poder na China, no Vietnã, em Cuba, por exemplo. Né? Porque são partidos comunistas que chegaram ao poder a partir de pautas nacionais, democráticas, né? E, a partir delas, alcançaram o socialismo. Então, eu acredito, por exemplo, que uma esquerda que não percebe a centralidade da questão nacional, né? Observando a história, observando hoje. Hoje, o que é o mundo hoje? Hoje o mundo é o mundo da consolidação de projetos nacionais, que é o que o Trump está querendo fazer nos Estados Unidos. O Trump está querendo abrir mão do império, mas não do dólar, mas em torno do quê? De um projeto de nação dos Estados Unidos. China, Rússia, Índia, Coreia do Sul, Europa, tudo é projeto nacional. Claro. Então, uma esquerda que na periferia não pensa nesses termos é uma esquerda que não é digna do poder político. E uma esquerda que não tem razão de existência, inclusive. Vai fazer uma esquerda que não tem lugar. Elias, então, como que você trata essas contradições, que eu chamo de contradições da urbanização, que é a contradição que eu falei aqui, das coisas, questão racial, É pauta identitária isso? Para mim, isso não é pauta identitária. Porque o papel do marxista, eu me considero marxista, o papel do marxista é observar o quê? Observar a noção, né? Ou seja, existe algo no ar, que é essa coisa que nos oprime, que é essa coisa do feminicídio, mulher ganhar menos do que o homem, as mulheres ter quádrupla jornada, um negro ele está alheio a opressões de todos os tipos, os índios, LGBT, os gays, a mesma coisa, ou seja, Sim. Existem, isso está parando no ar isso daí. O papel de um marxista consequente, na minha opinião, não é o de dispensar isso, achar isso que seja menor, que é o que muita gente faz na esquerda, por exemplo. Isso é menor. O fundamental é o projeto nacional, tem gente que sabe. Sim. É nós pegarmos isso, essas questões, que são questões civilizatórias. E que mobilizam também, né, cara? Você tem recordista de votos aí que basta... Com certeza. As eleições municipais elegeram vários vereadores e vereadores em cima disso. Civilizatórias, né? E o marxismo tem essa possibilidade, nos entrega essa possibilidade científica de dar universalidade transformar isso em conceito e transformar isso, de um lado, em categoria totalizante e, de outro lado, entregar universalidade. Quando você transforma em categoria totalizante e os universaliza, é o resultado dialético desses dois movimentos, você vai perceber o seguinte, que essas questões, elas só têm solução, encaminhamento e só têm consequências se elas forem incorporadas e serem como parte de um projeto nacional de desenvolvimento. Ou seja, eu chamo de projeto nacional civilizatório. O que acontece? Quando você fala nisso, nessas questões, e que eu acho que tem que falar o tempo inteiro, e não fala em nação, não fala em socialismo, não se remete à história para falar, olha, o socialismo, por exemplo, a União Soviética foi o país responsável por colocar no centro da pauta mundial a questão racial, a questão colonial, a questão da emancipação feminina. A China entrega há 75 anos avanços emancipatórios para as mulheres e minorias étnicas que o mundo não assistiu desde então. Ou seja, que não pode dar essa referência porque nós somos muito europeizados, né? A ONG estrangeira opera no Brasil muito, a ONG americana. Então, quando fica só nisso, sem as referências históricas disso, das esquerdas da Terceira Internacional, e solto, o que pode... Porque essas pautas podem se transformar em quê? Em pautas distópicas, né? E pautas que ao serem apreendidas pela extrema-direita com pauta de costumes, no meu caso, pode ser funcionar uma guerra de todos contra todos. É só ler o Marx, do Bruno, a gente vai ver isso. Sim. Então, o papel nosso hoje é observar essas questões, não como que atrapalha a esquerda, é causa da crise da esquerda. A causa da esquerda é outra, é falta de visão nacional dos problemas, né? Incorporá-las no projeto nacional. Eu acredito que hoje a esquerda brasileira passa por um processo... Desculpa me alongar nessa resposta. Não, vai embora. Passa por um processo de colonização cognitiva muito grande. Hoje um deputado, mesmo os deputados ou parlamentares que são negros ou mulheres, a primeira coisa que acontece é que eu receber um convite dos Estados Unidos e ir para lá
Esse circuito Europa e Estados Unidos passa a ser parte da vida de muitos desses parlamentares. Isso é ruim por quê, na sua opinião? É ruim porque nós não observamos os nossos problemas a partir do Brasil, né? A influência externa, por exemplo, o financiamento que ONGs, por exemplo, estrangeiras dão a movimentos, a determinados movimentos no Brasil, elas não fazem isso porque elas gostam do Brasil. Então, cria-se, por exemplo, noções, como eu li, por exemplo, esses dias no Twitter, uma pessoa falou, não vou falar quem é, de que o Brasil é fruto de um grande estupro, né? Uma intelectual bem reconhecida, né? Falou que o Brasil é fruto de um grande estupro, né? Quando, na verdade, o Brasil é fruto de grandes contradições e que o país hoje, ele apesar de todas essas contradições, ele é o quinto maior país do mundo, uma das 10 economias do mundo, e um país que o dia que se encontrar consigo mesmo, apesar dessa história imersa em contradições, é um país que pode juntar com China, Rússia, Índia e China, queremos a paz mundial. Ou seja, as pessoas não têm alcance do que é o Brasil. Então, a penetração desse tipo de interferência estrangeira sobre a esquerda brasileira, sobre o pensamento de esquerda brasileira, nos leva a acreditar no seguinte, Leandro: esse país é um país errado, não deveria ter existido. Entendi. O revisionismo histórico, que pode parecer progressista, mas é altamente reacionário. Entendi. Né? Hoje, boa parte dos influencers, boa parte dos intelectuais de esquerda recebem financiamento externo hoje no Brasil. E as pessoas estão naturalizando isso. Eu não naturalizo isso, sabe? E aonde eles frequentam? Não frequentam a China para saber a experiência chinesa. Perfeito. Frequentam Estados Unidos e Europa. Sim, vai em convenções em Washington. Eu costumo dizer que a extrema-direita e a esquerda liberal se encontram na Europa e nos Estados Unidos. A esquerda que pensa um projeto nacional de desenvolvimento que incorpora essas questões, que são civilizatórias, não identitárias, elas tentam conhecer a experiência chinesa, por exemplo. Ou conhecer as experiências africanas de hoje, de rebeliões nacionais contra o colonialismo francês. Porque tem crise de esquerda na Europa e nos Estados Unidos, não tem na África, por exemplo. Então, no Brasil, nós falamos de crise de esquerda na Europa e para os Estados Unidos, né? Enquanto existem rebeliões nacionais populares na África que a gente nem está observando. Nem sabe. Uhum. E a experiência chinesa é uma experiência simplesmente espetacular. E a esquerda, muitas vezes, não consegue nem olhar para aquilo, não consegue nem achar que aquilo seja algo que temos que aprender. Muito bom. Elias, você como um marxista, né, que tem uma chave de leitura do mundo a partir da visão de Marx, nos últimos... Teve vários movimentos no Brasil, né, de momentos de discussão maior ou menor de Marx, da obra dele, do comunismo, do socialismo. A gente parece que passou muitos anos sem abordar muito essas questões no debate público e com a emergência da internet, principalmente os debates, os podcasts, a experiência do vídeo, né, on demand, esse debate voltou, ainda na minha visão, ainda uma bolha muito pequena. Acho que não chega nas massas esse debate, mas para a nossa conversa, acho que ele faz sentido aqui. Primeira pergunta, você se sente feliz em ver isso ser mais debatido, ter mais youtubers falando sobre isso, mesmo dentro das suas contradições e brigas históricas, claro, entre trotskistas e stalinistas, enfim, né? Isso também pouco vem ao caso, mas de fato o assunto está sendo debatido, chegando em pessoas mais jovens. E emendando nessa pergunta uma provocação: você acha que nesses debates tem um certo fetiche com a Rússia, a Revolução Russa? Se fala muito nisso, que é uma experiência já muito antiga, talvez pouco a ver com o Brasil, né? Parece um pouco de fetiche, que a gente vai conseguir reproduzir a Revolução Russa no Brasil. Às vezes parece que é um debate que entra num labirinto que eu vejo a vida das pessoas comuns, assim, isso não faz nem sentido na cabeça delas, né? Então, a parte boa, digamos, o que talvez pode ser uma parte meio até contraditória desse debate. Primeiro que a questão das redes sociais é algo novo para a esquerda, né? Eu fico muito feliz com essa proliferação de youtubers comunistas, socialistas, etc. Eu fico muito feliz porque a extrema-direita não está sozinha nas redes. Perfeito. Porque hoje, por exemplo, uma influência de extrema-direita tem 2 milhões de seguidores no Instagram. Um influência de esquerda tem 200 mil. 200 mil. Isso. E aqui nós temos que fazer justiça a Manuela Dávila, porque a Manuela Dávila, por exemplo, ela coloca essa questão da comunicação, na necessidade das esquerdas se comunicarem de uma outra forma mais moderna, desde 2009, 2010. Isso. Ela é pioneira nesse veio. E é muito maior que 200 mil seguidores. Não, ela é gigante. Inclusive, né? eu, por exemplo, tenho muita
eu tenho muita gratidão pela Manuela, porque foi a primeira pessoa, Elias, ela que me colocou praticamente nesse negócio de intelectual público. Né? Sensacional. Então eu tenho essa gratidão pela Manuela Dávila e tal. Ela esteve aqui, aliás, deu uma entrevista. E eu coloco isso publicamente, que eu tenho essa gratidão, que ela falou, ela foi a pessoa que me pescou, falou, Elias, você tem esse perfil, vai e tal, coisa que eu não tinha percebido antes. Eu participava de debate e tal, mas não, sabe? Então, ela já fala disso há muito tempo, né? Então é isso, eu fico muito feliz com esse processo. Eu sou comunista, o que significa o seguinte, não quer dizer eu acho que é muito ruim ficar preso numa discussão da década de 30, de 20, muito ruim. Não é? Eu acho que isso, a esquerda que está nas redes sociais perde muito com isso, de discutir se o Lenin ou o Trotsky ou o Stalin estavam... Sim. Eu não faço... Hoje, a minha chave é outra, minha chave é saber qual que é o conceito que se manifesta no movimento real da experiência chinesa. Perfeito. Que é essa que entrega futuro. Perfeito. Né? Agora, por outro lado, eu sou uma pessoa que eu tenho uma necessidade, aliás, não é necessidade, mas essas experiências são as nossas experiências. Então, de uma certa maneira, eu vou sempre me remeter a essas experiências. Perfeito. Então, a questão de gênero, por exemplo, a questão racial, a questão de LGBTQIA+, que em Cuba tem uma discussão muito grande em relação a isso. É a Revolução Russa que entrega essa possibilidade para a humanidade, para que essas pautas se transformassem centrais. Então, eu vou ter que me remeter a elas. Claro. Né? Eu não posso perder, para encerrar essa resposta, se eu perder minhas referências, já era, o Demore. Então, eu não vou discutir a Revolução Russa por 2, 3 horas e entrar num debate sobre milênio. Não vou entrar nisso. Mas eu sei de onde eu vim. O meu leito político é a Terceira Internacional, fundada em 1919 por Lenin, né? Que é o marxismo, já chamado Terceira Internacional, o marxismo da luta anti-imperialista, da luta anticolonial, etc, etc. Mas eu fico muito feliz com tudo isso e tal, mas ainda isso ainda ocorre num veio ainda de que a gente não percebeu o país que nós estamos. Ainda falta perceber o que eu acho, posso estar muito enganado, essa contradição principal que existe entre o projeto nacional versus fascismo, mas também, por um outro lado, a cabeça fica, né? Vai embora. Por outro lado, qual que é o problema que nós enfrentamos também e que esse pessoal que está nas redes hoje, até me incluo também, ajuda a trazer. No mundo nunca teve nunca se entregou no mundo hoje, ao mundo, tantas possibilidades para as metanarrativas, né? Então, é muito dado à disposição, você tem Big Data, você tem uma série de instrumentos que pode te entregar condições objetivas para construir metanarrativas, ou o que eu chamo de discurso de totalidade, ou construção de categorias de totalidade. Né? O que acontece nos últimos 30, 40 anos no mundo é que, e no Brasil em particular isso é muito sério, ou seja, é que as categorias de totalidade estão fora do grande debate público. Então, por exemplo, no debate presidencial, por exemplo, no grande debate, não existe ninguém fala em projeto nacional, industrialização, política industrial, planejamento, capitalismo, socialismo. Essas categorias de totalidade, por exemplo, elas são de totalidade, então elas entregam o que para nós? A possibilidade de construir uma estratégia e uma tática para a ação política, sumiu o debate público. Sim. Sumiu. É isso que eu chamo, que nós temos hoje, muitas vezes, com as melhores das intenções, evidente, é possibilidade do quê? De discursos mais distópicos do que discursos pautados por uma estratégia e uma tática, né? Perfeito. Ou discursos que reverberam uma guerra de todos contra todos, que não interessa ao Brasil hoje, né? Perfeito. Elias, para encerrar, muito rapidamente, remetendo então ao que você estava falando sobre a União Soviética, né? A gente tem o exemplo da Revolução Russa, a gente tem o exemplo da Revolução Francesa, que, claro, são momentos históricos e a maneira como se deu são diferentes. A gente teve as guerras de unificação pela Europa todas, a unificação da Itália, da Alemanha, né? Todas, digamos assim, para essa pergunta, eu vou colocar como revoluções, como a gente entende, revoluções clássicas. Então, um grupo fica muito pé da vida com alguém, vai lá, pega em armas, mata um monte de gente, toma o poder e muda a regra do jogo. Isso tem espaço no mundo ainda? Você acredita nesse tipo de revolução, por exemplo, no Brasil? O Brasil vai passar por um processo revolucionário parecido com isso? Ou é uma visão anacrônica da história? Ou tem um outro tipo de revolução que você acredita que possa ser feito, que não seja uma revolução clássica dessa maneira como eu descrevi agora? Não tem receita de bolo, né? As revoluções, elas não são elas são uma necessidade histórica, né? Porque as relações sociais de produção, elas não mais estão
elas não correspondem mais ao nível de desenvolvimento tecnológico do mundo. Então, você percebe um exemplo claro disso para simplificar. Tá. O mundo hoje tem 5G, 6G, a inteligência artificial e tal, ao mesmo tempo que você tem bilhões de pessoas que passam fome. 1 bilhão de pessoas não tem 3 refeições por dia, ou seja, isso é demonstração de que as relações sociais não estão condizentes com a base da matéria da sociedade. 100 anos atrás as pessoas passavam fome porque a gente não conseguia produzir comida para todo mundo. Hoje produz e passa mais fome de todo mundo. Isso, tá. Então, as revoluções, elas são um meio que as sociedades encontraram para quê? Para enfrentar essa contradição entre forças produtivas e relações de produção. Né? Então, eu me considero um revolucionário. Perfeito. E eu acredito na revolução. Tá? É o meu campo político, o campo da revolução. Agora, como essa revolução vai ocorrer no Brasil, isso é uma outra história. Quem falar aqui, quem entregar uma receita para você de como vai acontecer no Brasil, sabe, vai estar mentindo. O que eu acredito é que a partir da história do Brasil, que é uma história caracterizada pela formação de maiorias heterogêneas em momentos-chave, e essas maiorias heterogêneas entregarem uma solução política mais avançada para aquele momento, mesmo que fosse uma meia-revolução, como a independência em 1822, a abolição da República, 30, com Getúlio, e a eleição de Lula em 2022, eu acredito que essa fórmula tende a se repetir ao longo do tempo, né? E o próximo passo, ou seja, nesse sentido, nós teremos que acumular força para um processo revolucionário, e esse processo revolucionário passa pelo quê? Pela construção de uma maioria política que observe a necessidade de elaboração e execução de um projeto nacional de desenvolvimento. A Revolução Brasileira hoje, Demore, do meu ponto de vista, ela é o quê? Ela é a confluência de vários atores políticos, né? Patriotas, democráticos, socialistas, comunistas, os grupos que operam com as pautas civilizatórias. Pessoal, pauta civilizatória é o que chamam por aí de pauta identitária, mas não é. Tá? Esses grupos que operam com essas, elas se unirem em torno da necessidade de um novo projeto nacional de desenvolvimento do Brasil. Eu acho que esse é o caminho do Brasil ao socialismo, inclusive, tá? Se fosse chutar hoje, eu acredito, olhando para a nossa história, maiorias heterogêneas vão lá, a confusão, vão dar um salto. Tá. Eu acho que hoje o caminho passa por isso, passa pela confluência de vários atores políticos, de classes, etc., em torno de um projeto nacional de desenvolvimento, e esse projeto nacional pode desembocar em socialismo, com certeza. Elias, muito obrigado. E para você que nos acompanhou até aqui, meu muito obrigado. Lembrando que você pode ver todos os programas na íntegra em uma versão estendida com bate-papo completo com os nossos convidados lá no aplicativo TV Brasil Play e também no nosso canal no YouTube. Na semana que vem estamos de volta por uma vida mais coletiva. Um grande beijo. Tchau.